Aí, estamos ao vivo! Quem vai chegando aí, vai chegando dando boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aí pessoal, vamos chegando, mais uma live incrível nesta semana da programação neurolinguística, semana da PNL. E vamos aproveitar o seguinte, ó, quem vai chegando aqui, manda coração, manda um joinha, vem aqui ó, no aviãozinho, dispara, manda pra geral, chama todo mundo, porque isso aqui é para compartilhar conteúdo de valor para vocês, conteúdo que vai gerar movimento de criação de estratégias e alcançar melhores resultados na sua vida. Então, ó, quem tá aí, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Ainda não, Cláudio, ainda estamos aqui em Santa Catarina. Estávamos em Florianópolis, agora nós estamos em Balneário, né? Que incrível. Ó, vamos lá, gente. Chegou, pega o aviãozinho aqui, já faz um print aí, chama a galera, vamos fazer esse movimento crescer, beleza? Porque Semana da PNL, eu quero aqui contribuir. O movimento aqui é contribuir, é gerar movimento para vocês, é gerar um servir, um compartilhar com conteúdo que realmente possa fazer diferença na sua vida. Para quem já me conhece aí, são mais de 16 anos na área da programação neurolinguística. São mais de 16 anos nessa área, crescendo, aplicando, vivenciando este movimento. E não só vivenciar, mas mais do que isso, eu trago como uma filosofia da minha própria vida, que é uma das maiores grandiosidades, uma das maiores experiências que eu tenho comigo. Beleza? Então vamos lá, gente. Chegou... Manda coração, acena aqui, manda um joinha e me dá um feedback. Como está aí pra vocês de vídeo? Tá legal? Se tiver legal, manda um joinha pra mim e o número 1. E o áudio também, ou pode escrever vídeo legal, áudio legal, Bruno tá bom, a receptividade tá boa, estamos ouvindo, estamos assistindo, o vídeo tá bom. Manda aí, me dá um feedback, porque isso é bom, porque eu quero ter também a melhor qualidade aqui pra vocês, tá? E também pega o aviãozinho e compartilha e convide também o máximo de pessoas que também possa fazer diferença, tá certo? É isso aí. Muito obrigado, Fepa tá aí, Loja Rede 3 Oeder, Jaqueline, Aurélio Moura, tem muita gente aqui, é isso aí, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite. E aqui eu quero fazer uma introdução, mas por que essa semana da programação neurolinguística? Bom, para quem já me conhece, para quem me acompanha, sabe que a programação neurolinguística e todo esse movimento, que pelo menos é o meu trabalho, é o meu propósito, é a minha missão aqui, a PNL destrava potenciais. A PNL faz com que você olhe para você e reconheça dentro de si toda a capacidade, toda a competência, toda a força de realização. PNL é estratégia, não é o que você faz que faz a diferença, mas a forma que você faz. Quem teve na live, inclusive, a última live que nós fizemos aí com o Paulo Pimon, nós finalizamos isso, né? Com essa análise junto com a fenomenologia, que a vida é o que é. Então não é o que você faz é apenas consequência das escolhas internas que você tem. A estratégia que você começa alguma coisa que vai fazer total diferença na sua vida. E hoje eu fiz um convite, tem um convidado, não é somente um convidado, é um amigo. Eu tenho uma honra de chamá-lo de amigo porque é o que é. É um cara incrível, teve toda a sua experiência na parte corporativa e hoje traz de uma forma muito grandiosa a parte de inteligência emocional, parte de gestão emocional para liderança, para a área de vendas também, para a área corporativa de um outro modo, que é no sentido de formar pessoas, formar melhores profissionais e levar isso para melhores pessoas, assim como ele fez na própria vida. E esse meu convidado, esse meu grande amigo, que eu tenho essa honra também de chamar assim, como eu disse, é o Bruno Adriano. Então, quando eu falei com ele, cara, vamos fazer uma live junto, na mesma hora ele aceitou, tamo junto. E esse é o movimento, ele já tá aqui, né? Já eu vou chamar, que no intuito aqui é pra gente ter uma ideia. E tudo que eu queria saber de vocês, o que vocês conhecem sobre programação neurolinguística, o que vocês trazem deste movimento. Ou se não conhecem nada, compartilha aqui, escreve aqui pra mim, porque nós faremos o máximo para responder para você.
Nós queremos te ajudar a alavancar o resultado na sua vida profissional e é isso que nós vamos compartilhar. Trazer como que é possível criar uma liderança que constrói, uma liderança que tem um movimento de evolução através de inteligência emocional, através da consciência emocional, através da consciência de crescimento. É isso. Beleza? Ah, Aline, o corpo fala... Só isso que sei. Vamos lá. Corpo fala? Corpo fala muito mais do que a gente imagina, mas a minha consciência traz muito mais aprendizado do que nós acreditamos que ela pode trazer. Corpo é a minha experiência da forma que eu acredito nele. E ele traz este movimento também. Beleza? Então se você tá aqui, ó, quem chegou depois, manda um joinha, manda um coração, fala de onde você é. Eu quero saber que esse movimento ele tem que crescer. E é isso que vale. Vamos fazer esse movimento. Ó, nós temos que receber esse amigo de uma forma grandiosa também. Quando ele entrar aqui, vamos fazer barulho. Não sei barulho, né? Mas vamos fazer um movimento, um visual, muito coração para ele. Vamos recebê-lo da melhor forma que ele também merece. Vamos lá, o que é uma liderança que constrói, pessoal? É uma liderança que tem consciência de crescimento e também gera consciência de crescimento naqueles que são liderados. Eu nem chamo de liderados, naqueles que estão com o líder. Porque liderado é como se fosse um processo de hierarquia mesmo, que exista isso e tudo bem. Mas uma liderança que constrói é aquela que gera um movimento de crescimento contínuo, porque o próprio líder também aprende com o movimento de gerar reflexão e gerar crescimento da sua própria equipe. A consciência é a dádiva do crescimento. Quando eu tenho consciência, esse é o movimento que eu posso fazer para mudar algo em prol de vida, em prol de crescimento. Então, uma liderança que constrói é aquela que gera consciência, beleza? Gera tais movimentos que você tem crescimento na área emocional, crescimento na área relacional, crescimento na área de comunicação, linguagem e por aí vai, beleza? Bruno Adriano, tá a postos aí? Se tiver, já pode mandar uma solicitação aqui para mim, ou senão eu mesmo vou fazer questão de te chamar. E chegando, pessoal, ó, vamos receber ele da melhor forma possível aqui também, hein? Vamos lá, Bruno. Aqui. Chamando grande amigo Bruno Adriano, do 1% ao dia. Inclusive, pedi ele para falar um pouquinho para vocês deste movimento do 1% ao dia. Meu grande amigo, saudade de você. Boa noite. Obrigado pelas palavras aí. Saber desse carinho assim em público é sempre importante. Eu reforço também todos os seus dizeres aí de considerá-lo como um amigo, um mentor, não só na área de programação neurolinguística, mas de relacionamento, de treinamentos, sabe? De um ser humano realmente que faz a diferença na vida das pessoas. Então, gratidão por estar aqui. E como eu te disse, estou aqui para servir e vamos servir juntos. Vamos servir juntos. Uma honra, cara. Uma honra. Assim, quando eu te mandei o convite, você falou, opa, tamo junto. Falei, caramba, vamos lá. Então vamos marcar, vamos fazer esse negócio acontecer. E nós já conversamos bastante sobre PNL, conversamos sobre inteligência emocional. Eu aprendi e aprendo sobre inteligência emocional com você, principalmente na área de liderança, né? Que tem todo o seu trabalho aí do Lidere. E não só este movimento, mas com a sua própria história também, né? Porque você também teve essa história não só de compartilhar, né? Mas você é a própria história do que você compartilha. E esse foi o desafio. O motivo de ter te convidado também é de você poder contar um pouquinho desse movimento, o quanto foi importante, porque eu sei que você também tem a caminhada da PNL, e nessas trocas de ideias nós já fizemos muitos outros movimentos de insights do que você faz, do que já gerou de resultado. E antes de tudo, eu queria que você, assim, eu apresentei um pouquinho, mas um pouquinho muito superficial de quem é o Bruno. E de tudo que o Bruno faz, de tudo que o Bruno compartilha. Né? O Bruno Adriano, não o Bruno de cá, o Bruno Adriano.
E conta um pouquinho aí da sua história, desse movimento da inteligência emocional na própria vida, a PNL na sua própria vida. Como foi isso aí e a importância disso na sua atuação como líder, não só como líder, como foi e profissionalmente dentro de empresas especificamente, mas como líder na própria vida também e dentro do seu trabalho. Maravilha. Então, dá uma boa noite a todos aí que estão entrando agora, que já entraram desde o início. Boa noite, estou vendo várias pessoas que estão ligadas a mim, que estão ligadas ao Bruno Ferreira, então, realmente, recebê-los da melhor forma. A minha caminhada maior aí, como profissional, ela vem da área de vendas, da área comercial, né? Uhum. Então, eu me intitulo como uma primeira função um vendedor mesmo, sabe? Uma pessoa que trabalha com relacionamentos, que trabalha com vendas. Hum. Acontece que eu fui descobrindo, e isso foi realmente na prática de vendas, que antes de sermos qualquer coisa, somos seres humanos. Seres humanos que pensamos, que nos emocionamos, e então eu me apresento realmente como o Bruno, que é casado com a Luciana, que é pai do Bruninho e da Luna, que é amigo do Bruno nesse momento, que está aqui sendo um momento maravilhoso de fazer a live, né? Uma pessoa, um ser humano que antes de qualquer papel que exerça, e a PNL me ajudou muito a isso, a poder realmente ter consciência dos papéis. Nós somos seres humanos com funções em determinados contextos, com comportamentos em determinados ambientes, né? Então, a minha história, ela é maior parte, aí, vamos colocar 98% corporativa, do meio corporativo, trabalhando em empresas de grande porte, liderança, gestão, superintendência, diretoria, tem alguns amigos aqui que trabalhamos juntos, Ah, e, ela, com a PNL, ela começa em 2007, né, quando eu já, um vendedor campeão das empresas, eu fui a ocupar um primeiro cargo de liderança, de supervisão de vendas. E eu já namorava um pouco de PNL, a primeira coisa que eu tinha visto aqui em Belo Horizonte, daqui a pouco eu vou dar as honras, né, a quem realmente me introduziu nessa área de PNL. Eu via muito as pessoas, estava tendo um movimento muito grande de perca o medo de dirigir, faça PNL. Tinha muito tinha esses banners aqui. Eu não tinha medo de dirigir, mas eu achava muito curioso como que algo poderia fazer tirar o medo, né? Para mim era tirar o medo, né? Não era trabalhar o medo ou saber lidar com medo, uhum. com a PNL. E aí eu fui curioso procurar saber e vim namorando e descobri o IBRA PNL, que é o Instituto Brasileiro de PNL, do Maurício Souza Lima, da Débora, na época a Kátia, que é filha deles, também já atuava com eles, e agora a Kátia, depois de um tempo, montou a Casa da PNL, uma outra instituição aqui em Belo Horizonte, e foi ali a partir de 2007 que eu comecei a estudar, a namorar, a realmente aprofundar sobre essa área que, para mim, das coisas que eu já estudei, das matérias, de formações acadêmicas, pós-graduação, apesar de estar mais voltado hoje para a área de inteligência emocional, eu Uhum. considero a PNL a ferramenta, a estratégia mais força de mudança de resultados que existe. Seja ela para comunicação, para relacionamento, para financeiro, aí a área que você deseja trabalhar, aí está com você o seu objetivo. Mas para mim é a área que tem mais poder mesmo, né, de poder mudar um resultado Uhum. disso. E aí vim estudando as diversas formações que existem dentro da PNL, algumas abordagens que o IBRA faz, voltado para liderança, voltado para atendimento. Então, vim estudando durante os anos e não parei mais, né? Livros, cursos, né? Estou aí também já
me preparando para poder fazer com o Bruno aí a formação, então eu quero refazer as minhas formações, né, com uma Oi, oi, oi. e dentro para dentro de um planejamento fazer com o Bruno Ferreira esse plano de PNL. E ela veio assim muito forte nessa época de 2007, porque ela contribuiu para que eu pudesse ajudar a minha equipe a poder, o que você falou, ter consciência do poder que cada um tem, porque são coisas muito diferentes você, quando é carreira solo, vamos chamar, você é um vendedor, Uhum. né, ou você é uma pessoa um pouco mais autônoma, que não dependa tanto de outras pessoas para um determinado resultado, você trabalha mais horas, se vira, encontra meios, sabe? Você busca de alguma forma quando você tem um objetivo muito definido. Agora, quando você trabalha com a minha primeira equipe, por exemplo, que eram 32 pessoas, são 32 seres humanos diferentes, você realmente, né, eu indico a todos que são líderes, independente de uma ou várias pessoas, você tem que estudar mais o que está por trás do comportamento, Uhum. né? O que está, a estratégia que está, a estrutura que está por trás para a pessoa ter determinado comportamento. E aí eu não estou falando ele nem bom, nem ruim, nem positivo, nem negativo, mas sim entender essa estrutura. E para quem está aqui, estuda PNL, sabe, né, o que eu estou falando, uma vez mordido pela PNL, eu acho que isso não sai, não. Então, é eterno aí e é maravilhoso. Legal, bacana, grande história, né? Porque aí também um pouco dentro dessa parte da liderança é o que você também faz contribuindo, né? Levando esse conhecimento hoje para outras pessoas, né, Bruno? Tendo toda a experiência que você teve como um líder, né? Aplicando na sua própria atuação como líder, levando todo esse conhecimento também para outros líderes, né? Que aí tem a mentoria Lidere, que você vai, que tem tido muitos resultados aí com todos os seus mentorados, levando um pouco dessa inteligência emocional, levando um pouco desse trabalho. E aí eu até coloquei o tema da live, né? PNL na liderança que constrói. Porra, com o Bruno, vamos lá, o tema é liderança. O tema com o Bruno é liderança. E para mim, quando você coloca inteligência emocional, PNL, todo esse trabalho dentro da liderança, a única palavra que vem para mim é construir, né? Gerar Uhum. movimento de construção, crescimento, não só do resultado, mas para todas as pessoas da equipe em si. Então, aqui, para essa liderança que você construiu, e não só como um líder profissionalmente, mas como líder familiar, um líder na sua vida, como líder de si mesmo, a pergunta que eu faço mesmo para você, Bruno, é assim: o que da PNL, talvez especificamente, em algum caso, ou em movimentos específicos da relação com o liderado, ou com você mesmo, ou na aplicação de uma visão mais expandida, o que especificamente gerou esse movimento de construção e que fez sentido também para você a levar isso para outros líderes? Como o Bruno disse, pessoal, eu trabalhei nessa área corporativa e aí eu realmente decidi me deslocar para uma área da missão de poder compartilhar com mais pessoas. E foi num ano super desafiador, porque eu tomei essa decisão oficial. Claro que ano passado eu vim fazendo uma transição, mas a minha saída oficial da área corporativa depois de 22 anos foi dia 6 de janeiro desse ano. E para brindar essa transição veio uma pandemia 2 meses depois. Então, é aquele negócio assim, se era para ser uma transição já é desafiadora, com pandemia, então é para ver se o caboclo aguenta mesmo, né? Então, eu acho que isso só deu assim mais. Eu que gosto de desafios, só me deu mais teste. Sou cristão, né? Então, assim, desafio com cristão, fé, qual que é essa relação? É para ver se é o caminho mesmo. É isso que eu estou Uhum. falando, para ver se é o caminho. E essa questão de ajudar novas pessoas.
ela vai muito disso que você disse, Bruno, da liderança de vários papéis, né? Eu não vejo a liderança, o que muitas pessoas, às vezes, eu percebo, elas rotulam a palavra liderança somente na área profissional. Uhum. Mas eu prefiro realmente trabalho a liderança familiar, que são pais, mães, referências familiares, a liderança que pode ser de uma comunidade, de um grupo da igreja, a Sim. liderança de um movimento social, né? Uma ONG, alguma coisa voluntária, a liderança profissional e a autoliderança. Então, quando você me faz essa pergunta, o que mais me vem na cabeça é o que a PNL chama de mudança de posição perceptiva e o que a inteligência emocional trabalha em dois pilares mais fortes, que é a empatia e a gestão de relacionamentos. Sim. Boa. Isso por quê? Porque eu sempre acreditei num dos postulados da PNL, da questão da flexibilidade, principalmente, né? Que realmente quem consegue dominar essa questão da flexibilidade consegue ter melhores resultados. E que muito mais do que uma coisa está errada, é que talvez a estratégia não está sendo, né? Independente de estar errado ou não, certo ou errado, positivo ou negativo, existe uma estratégia que está gerando um determinado resultado. E que tal a gente experimentar outras estratégias, outras alternativas para obter resultados melhores que desejamos? E quando a gente leva isso tanto para um lado pessoal, de assumir isso para si, né, que as pessoas têm opiniões, histórias diferentes, referências, lideranças diferentes durante toda a vida, eu consigo mudar de posição perceptiva significa, em resumo aqui, exatamente você enxergar o mundo por diversas posições, enxergar aquela comunicação, não só numa posição egocêntrica, né? Mas numa posição de você consiga estabelecer um rapport, uma empatia, um respeito, né? Uma consideração com o outro e com os outros, a ponto de você conseguir extrair, estimular outras pessoas a dar o melhor de si, não só em performance, mas a realmente viver o melhor delas, o melhor poder delas. Sabe? Eu gosto muito e eu sei que você gosta também, Bruno, do despertar, sabe? Uhum. O despertar aquela coisa que todos temos, os recursos, né, que precisamos, mas que muitas vezes, por uma história, por uma experiência emocional do passado, por uma situação, às vezes, que está bloqueada, essa pessoa não expressa o melhor dela e acaba ficando ali preso. Então, tanto que assim, dentro da metodologia do Lidera, eu criei uma tríade da empatia. São três passinhos que ajudam muito e pode ajudar aí as pessoas que querem desenvolver mais esse lado da empatia, que é, a primeira coisa, é o respeitar. Então, respeite a opinião, respeite a história, respeite, né, o que acontece com aquela pessoa, com aquela empresa. O considerar, que tem a ver muito com a questão da mudança de posição perceptiva, ou seja, você considerar o mapa da pessoa, né, o mapa é como ela representa, interpreta o mundo de acordo com, né, o que ela teve e tem da vida. Uhum. E o terceiro é o admirar, sabe? Talvez o mais difícil, mas o que mais gere recursos, porque quando você admira, principalmente dentro de uma equipe, você confia na competência daquela pessoa. E a competência não técnica, que ela talvez saiba um cálculo, ou ela saiba, ou ela tem uma habilidade para algo, mas ela tem competência para buscar esse algo, para ela poder gerar uma alternativa. Então, respondendo sua pergunta, acho que eu fui até mais profundo, mas é porque apaixonado pelo tema que sou, eu acredito muito que assim, quando a gente respeita, compreende, né, considera e admira, a gente consegue trazer mais
recursos e não só mais os seus, o da pessoa também, o das pessoas. E aí só tende a melhorar. Legal. É tão bacana que quando você trouxe essa tríade, né, do respeito, consideração e admiração, se eu fosse pensar nos termos da PNL, seria observe, acolha e admire. Né? O respeitar o outro é o outro e a vida é o que é. Né? Ele é diferente de mim e assim eu recebo com toda a sua diferença, eu admiro com toda a sua diferença e eu considero com toda a diferença que você tem. E tudo que você tem eu aprendo, ok. O que eu vejo muito em algumas reclamações de supostas lideranças também, Bruno, é aquela coisa da hierarquia imposta ou autárquica, ou vamos falar assim, talvez de uma forma até arrogante, que aí vem de uma forma até muito autoritária, né? A liderança autoritária, que vem a liderança impositiva. E isso, tudo bem, impor é uma coisa, né? Levar a respeito é outra coisa totalmente diferente. Se a gente pegar a mesma tríade, né? Levar a respeito, levar a consideração e levar a admiração e acolhimento da equipe. A gente poderia fazer a tríade contrária. A tríade contrária no sentido de que o que eu faço, eu quero levar a vocês a este respeito. Eu quero que vocês considerem a importância disso e eu quero que vocês possam acolher o quanto isso é válido para o crescimento de todos também. Você pode levar essa tríade para tudo. Para tudo. Né? Na colocação de ideias, na colocação de enquadramentos, no direcionamento de equipe, na autoliderança, sei lá, porque pelo menos da minha crença, eu acho que antes de até uma liderança de equipe em si, eu acho que dentro tem uma equipe tão grande que nós temos que É, liderar essa equipe aqui dentro. E quando você trouxe até o termo, né, lidere, né, o liderança com inteligência emocional, parece, na minha cabeça fez total sentido, porque o líder que aprende este processo de dentro para fora, ele consegue expandir muito mais e construir muito mais com a sua atuação, com aquele papel, né? E a Aline trouxe até uma questão aqui. Eu não sei se você, Bruno, ela estava falando de mim ou de você, mas se for você também, vamos junto. Pelo menos coube muito a mim essa questão do tá tudo bem, ok, independente do que aconteça, sempre estará tudo bem, né? Nós não podemos fazer nada em relação a isso. E eu acho que eu vou complementar junto com o conteúdo da live que eu fiz ontem na área de fenomenologia, que nós trocamos uma ideia aqui, eu e o Paulo Pimon, professor, sobre a fenomenologia, sobre o sistema, sobre a vida é o que é, né? A liderança, tudo que você vai ver ali é o que é. Você também nunca vai mudar nada. Você somente vai considerar o que existe para fazer diferente através de um aprendizado. Você não vai mudar alguma coisa, você vai ter que acatar, você vai ter que considerar, você vai ter que respeitar o que foi, você vai ter que respeitar o que é e ainda fazer considerações sobre aquilo para fazer uma mudança diferente. Eu estou usando a sua tríade agora para toda explicação. Né? maravilha. Então, assim, Nossa tríade. esse movimento que constrói, eu acho que já acabou, né? Talvez torne até clichê essa frase que a liderança impositiva já foi-se o tempo dela. Mas não é um clichê, é o fato. Né? Não existe, aliás, eu acho que para mim liderança impositiva deixa até de ser liderança, porque liderança não é impor, liderança é um relacionamento de construção em conjunto. Eu acho que a PNL ou este movimento também que você criou se aproxima muito do conceito de liderança servidora, né? Que você vai ter que considerar todas as possibilidades, cada liderado é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, você vai ter que respeitar as ideias de cada um, a construção de cada um, e se dispor, assim como tem um poema sobre liderança que me foge aqui o autor, mas que fala, liderar é se abrir para aprender, mesmo não considerando essa possibilidade. Então, é estar aberto e considerando todas as possibilidades de crescimento.
Opa, voltando aqui. Falhou um Então, pouquinho, falhou. então, Bruno, para você aí, o que que é uma liderança que constrói? Eu gostei muito quando você citou da autoliderança, né? Então, eu costumo dar esse exemplo, que é quando a gente entra no avião e antes da decolagem, às vezes até no processo de decolagem, as aeromoças ou comissários de bordo, eles orientam, né, os passageiros que caso ocorra alguma despressurização, máscaras irão cair e que se você tiver, né, voando com uma criança, um idoso, alguém que precise de ajuda, que a primeira pessoa que você tem que colocar máscara é para você mesmo, né? Eu achava assim, não, a primeira pessoa tem que ser o idoso, tem que ser a criança. Mas se você não tiver bem, você não consegue ajudar a pessoa. Uhum. Então essa construção, ela começa com cada um de nós. Cada um que vá ocupar um papel, que está ocupando hoje um papel, não é a questão de estar perfeito, de não ter erros, não é isso. Mas você precisa ter consciência dos seus comportamentos, né, do poder que você tem para poder realizar determinadas coisas, de quanto que você hoje tem o poder realmente para gerenciar, né, as suas emoções e poder colocar elas num caminho de acordo com os resultados que você planejou antes, né, que você definiu antes. Tanto que uma das coisas que a gente mais trabalha, você abrilhantou um módulo de um dos grupos do Lidere com o BFO, que é a boa formulação de objetivos. O pessoal fala até hoje da sua aula, viu, Bruno? Ah, valeu. Maravilhosa, maravilhosa. É que você saber aonde você, né, quer chegar, então, ou seja, essa autoliderança, de ter a consciência, de ter a clareza, de saber onde deseja chegar, é fundamental para você poder construir e desdobrar isso com a equipe, né? Uma outra. Tá travando um pouco o áudio, a imagem? A sua imagem está um pouquinho ofuscada para mim. Eu não sei se a minha tá para você também. Eu acho Então, que eu tô conseguindo te ouvir bem daqui. Me dá um feedback aí, pessoal. Como que tá aí para vocês aí? Bruno? Oi, oi, Bruno? tá me Aí, ouvindo? Melhorou? beleza. Pessoal, tá um pouco travada do Bruno Adriano, que estava travada a minha, agora parou, agora voltou. A internet hoje tá assim, vamos lá. Tá escutando bem? Agora tá ok? Melhorou, Bruno? Eu tô te ouvindo bem. A imagem ainda tá embaçada? Tá um pouquinho só, mas dá pra te enxergar, dá pra te ver aqui. Pelo menos pra mim dá pra ir. Maravilha. Então, como eu estava comentando, essa questão da liderança, da construção, né, da pessoa, da consciência, de ter o objetivo. E uma outra analogia, além dessa do voo, eu faço muitas metáforas, histórias e tudo para trazer significados, né, que é outra coisa da PNL que ela contribui muito, é a questão do GPS. Então, a Hum, primeira informação, né, que a gente coloca em um GPS é onde a gente vai, ou seja, que é o nosso sim. objetivo. Então, aquele líder, independente se ele é um líder na família, na empresa, sabe? Se ele sabe onde ele deseja chegar, se ele lidera, gerencia bem seus pensamentos, tem consciência das suas emoções, né? Ele consegue, de forma referencial, construir e desdobrar aquilo para a equipe, porque a Uhum. força do exemplo, né? A força da referência ela é muito maior do que a força do que você escreve ou do que é falado, né? Senão não existiriam líderes. Essa que é a grande questão. Não precisariam de liderança.
né? Bastaria ler um manual. Li o manual, tá tudo Fato. escrito, né? Então, muito do que a gente hoje conhece, eu pelo menos penso a maior parte, ela está escrita de outras formas há anos, né? Uhum. De diversas outras formas, por outros autores, há anos. O que acontece é que a gente vai, através da ação, né, da liderança, das referências do ser humano, a gente vai trabalhando as estratégias para que isso seja traduzido de forma mais eficaz e eficiente para as pessoas, para a equipe, né? Boa. Então, assim, essa questão da construção parte da autoliderança, da pessoa estar bem, passa por essa questão do objetivo, da empatia, né, de considerar essas histórias. E aí eu acho que é um processo de melhoria contínua, pegando muito numa frase que eu já disse e vou repetir, no confiar na competência, sabe? Para mim é uma das também frases chaves da PNL. Confiar na competência. O Maurício aqui do Ibra PNL, ele dá um exemplo para isso muito simples, muito fácil, me marcou lá desde 2007, quando eu aprendi com ele. Que é eu perguntar a vocês, por exemplo, quem talvez tenha altura para trocar uma lâmpada no teto. Então, se eu te pergunto, você tem altura para trocar uma lâmpada no teto? Eu imagino que grande parte não tem altura. Uhum. Mas isso não quer dizer que você não consiga trocar a lâmpada. Confiar na competência não é você confiar que a pessoa tenha a altura em si especificamente, mas que ela tenha recursos, capacidade de buscar alternativas para realizar aquilo que você, como equipe, como time, como família, tanto deseja. Legal, bacana. É, eu estava em conversa, inclusive aqui em Santa Catarina, com um colega no treinamento que a gente estava mentorando. E se a gente pudesse trazer a força dessa PNL, a PNL voltou. Se eu pudesse dizer assim, como para vocês todos aqui sobre um pouquinho da PNL nessa formação, a maioria aqui todo mundo já sabe que a gente traz profissionais formados nessa área justamente para atender. A PNL ela não ensina nada, né? Porque se a PNL ensinasse, ela já não seria PNL. Então a PNL não ensina, a PNL é uma filosofia, tá, pessoal? E é isso aqui que eu vou até convidar um Bruno, não tinha preparado isso, isso é bem. Com o Bruno a gente não fez nenhum debriefing do que seria lá, falou, nós vamos falar disso, eu quero que você fale um pouquinho da sua história e a gente vai construindo junto. E a PNL não ensina. O máximo que ela faz é auxiliar as pessoas a aprenderem por si próprias dentro daquilo que elas mesmas têm. Então, ela também não auxilia diretamente te ajudando. Ela traz possibilidades, ela apresenta possibilidades e você faz a escolha a partir deste catálogo de informações. E conversando com um colega, inclusive este final de semana, e alguns livros retratam essa metáfora também, é como se, e como você utilizou da lâmpada, é como se eu tivesse um pedaço de madeira e já tivesse um parafuso um pouco enroscado ali já e eu te entregasse para enroscar, certo? Eu falo, ó, enrosca esse parafuso aí. Você vai dar um jeito, eu te dou uma faca e você tem uma faca ali do lado para enroscar esse parafuso. Você vai dar um jeito de enroscar esse parafuso. Por quê? Porque você sabe enroscar o parafuso. Só que aí de repente eu entrego uma ferramenta para você, uma chave de fenda, e você pega aquela chave de fenda, vai no parafuso e parece que a coisa se torna um pouco mais fácil de algo que você já sabia o que fazer. Essa ferramenta eu posso considerar ela para você a PNL. É como se você já sabe alguma coisa. Você já sabe o que fazer. Você já tem conhecimento sobre determinadas funções e vai lidar com determinadas situações de uma determinada forma também. O que a PNL pode te trazer, talvez, é uma forma mais prática, mais rápida e mais simples com uma ferramenta direta. O que acontece com o ser humano é que
ali ele pode enxergar um parafuso. Tudo bem, ele vê um parafuso, mas a mente não está vendo só um parafuso, ela está vendo uma vida. Aí a cabeça da pessoa, meu Deus, aqui tem um parafuso. Será que eu tenho que tirar daquela madeira? Será que eu tenho que desparafusar? Esse parafuso é de quê? E a mente começa a confundir um monte de coisa de algo que ele já viu que era simples. Então, a PNL, o objetivo da PNL é voltar a vida do ser humano para a simplicidade do que é e não do que ele ilude ser. É voltar para a mente de uma forma mais objetiva, direta, para ter resultados mais assertivos e sair desta, vamos dizer assim, dessa forma prolixa que o ser humano tem de dizer que, ok, eu estou apenas sentado. Então, se a gente pudesse colocar talvez um pouquinho das filosofias da PNL aqui, Bruno, fazendo tipo um jogo de bate e volta, de pressupostos, de ideias que a PNL traz que pode ser aplicada na PNL, na liderança, e uma liderança que constrói, fala de pressupostos, fala de alguma ferramenta, e aqui a gente vai falando até de uma certa forma aqui, auxiliando as pessoas a voltando, tá caindo aqui um pouquinho, para trazer de uma forma assim mais diretiva para essas pessoas identificarem no seu papel de liderança algo que já pode mudar na vida delas e gerar um passo mais à frente. Eu poderia começar esse jogo aqui falando assim, você como líder ou como um líder de si mesmo, que é a nossa proposta, só respondendo aqui, a Marinho Sônia, mais prático? Sim, de uma forma mais prática. A PNL deixa a vida mais prática e com aprendizados e conhecimentos mais propícios para um crescimento. Mas vamos lá. Se a gente fosse no bate-volta, eu falo que a liderança, se uma pessoa, na sua autoliderança, ou com uma outra pessoa, ou com uma equipe, tiver a noção e a consciência de que a cada movimento, a cada situação é um aprendizado, ou seja, que cada situação depende da estratégia e sempre naquela intenção positiva eu posso aprender. Eu acho que já é um movimento de que o líder é um aprendiz de si próprio e um grande aprendiz da sua própria equipe e pode fazer diferença na liderança. E você? Eu penso que quando o líder ele consegue compartilhar da ideia dele, né, do mapa dele, e ele consegue somar os diversos mapas, que são as interpretações, as experiências, como as pessoas, as mentalidades, como as pessoas pensam a isso, e o mais interessante, que como aquela metáfora do oceano, que o oceano ele é o mais baixo de todas as águas, ele se torna um grande líder, quando ele consegue se abaixar, entender que todos aqueles mapas, por mais difíceis que forem, por mais diferentes que sejam, por mais opiniões tão complexas e que apontem coisas esquisitas. Nossa, esse cara é esquisito, né? Quando o líder ele consegue se colocar nessa posição de humildade, ele exerce a empatia e isso o torna um grande líder. Então, o grande líder é aquela pessoa que consegue fazer com que outros sejam melhores do que ele. Mas assim, não é nem assim, tão bom quanto, não, é melhores mesmo. E o mais legal é que as pessoas se sintam melhores, porque quando ele é capaz, sabe, de um determinado liderado sair de uma reunião, sair de uma família, sabe? Travou um pouquinho, mas dá para... Tô conseguindo Então, ouvir. assim, Trava e eu te ouço. quando ele consegue, essa pessoa, então lembrando, liderado pode ser um filho, pode ser um membro da comunidade, pode ser um profissional, mas ele consegue reconhecer e ter consciência do seu poder, cara, aí esse é um grande líder. Legal, legal. Vamos lá, mais uma dessa então.
Eu entendo que o líder é aquele que entende que ele não é óbvio, que o que ele fala também não é óbvio. Ter a consciência de que aquilo que eu quero gerar de movimento para os meus liderados, um movimento de crescimento, nada é óbvio do que eu falo. Eu consigo me colocar no papel daquele que está à minha frente e entender que ele também é uma pessoa diferente de mim e vai compreender o que eu falo de uma forma totalmente diferente. Então, é a consciência de que pessoas que são lideradas por mim ou estão junto comigo dentro dessa liderança precisam compreender também de outras formas aquilo que eu conheço. Então, eu preciso me abrir para entender que essa diferença faz total diferença também. E que essa diferença daquele conhecimento, eu também cresço com aquilo, eu aprendo com aquilo, mas eu preciso também acolher essa diferença para que eu possa transmitir da melhor forma aquela minha mensagem como um líder. Essa também, para mim, é uma opção para um líder de sucesso, ele compreender as diferenças que fazem a diferença, mas também crescem todo o grupo. E aí? Maravilha. Vou começar da frase da Virginia Satir, que você comentou, provavelmente nessa live de ontem, fenomenológica, né? Onde você abordou a fenomenologia. Que a vida é o que é e o que faz diferença é como você lida com isso, né? A maneira de lidar com o que a vida é que faz total diferença. E eu acredito que aquelas pessoas que param de lutar primeiro com elas mesmas, né, com os pontos chamados às vezes de sombra ou de pontos de melhoria ou de situações, inclusive traumas e até impactos negativos emocionais do passado, e elas começam a perceber que isso é o que talvez ela tenha de mais poderoso. Eu aprendi com a sua digníssima esposa e minha mentora na área sistêmica, Bianca Ogata, que quando a gente para, né, desiste, essa frase para mim é demais, desiste difíceis, desistir de resistir com traumas do passado, e eu assumo, eu paro de dar um poder para isso tão grande que me coloque pequeno ou incapaz, e eu acabo abraçando isso, e talvez, é o que eu penso, é o que mais as pessoas, o que mais eu posso ajudar as pessoas. Aquilo que mais me dói, aquilo que a vida é, aquilo de mais difícil que eu tive, é o que talvez as pessoas precisam receber de mim, porque eu passei por isso. Então, esse ano, talvez daqui a 10 anos, eu vou estar contando que no ano que eu fiz a transição, como um cargo mais alto da empresa, corporativo, reconhecido, salário alto, o ano que eu decidi, eu peguei uma pandemia que mudou tudo o que eu queria. E talvez essa coisa mais difícil que eu estou passando, porque não é uma coisa simples, né? Uhum. É difícil e desafiador mesmo, é o que mais talvez eu vou contribuir com aquelas pessoas que amanhã vão querer fazer uma transição, que vão passar por um desafio e que vão continuar e precisarão liderar a si mesmo e a sua família, as suas empresas. Exato. Tem o pessoal até que pediu para repetir um pouco a frase. A frase é: desista de resistir. Resume a isso. Desista de resistir a quê? Quanto mais eu resisto a algo, menos eu aprendo diante da vida, porque eu não libero, eu não acolho, eu não vou para o mundo com humildade para entender. É isso. Não tem como, ok, desista de resistir, por exemplo, ao Covid. Não que você não tenha que ter segurança, mas não quer dizer que você tenha que resistir à sua vida diante dele. Se você resiste demais diante da pandemia, o que seria da vida do Bruno, por exemplo, hoje, diante do sentido de criar novas estratégias? Bom, ele saiu da empresa e, puf, veio a pandemia. E nessa pandemia, se vem o susto e ele resiste à mudança,
a criar alguma coisa, isso gera de resultado, pessoal, um reprimir, tá? Você acaba reprimindo a sua força de fazer a diferença. Você acaba reprimindo a sua direção, você acaba reprimindo o seu poder de mudar ou de realizar alguma coisa. É isso que acontece. Então, desista de resistir às suas dificuldades, desista de resistir aos seus problemas, desista de resistir aos seus medos, que aí a sua vida flui no sentido de, ok, o que eu faço com esses problemas? Acolhe. O que eu faço com essas dificuldades? Acolhe. O que eu faço com os meus medos? Acolhe. Porque quando você acolhe, você permite a possibilidade de crescer com um aprendizado diferente. Tudo aquilo que você resiste vem também com resistência contra você. E assim eu posso dizer a liderança, já que a gente está falando de uma liderança, não é o que você faz, mas a forma com que você entra para fazer isso. Se um líder, por exemplo, ele não está bem emocionalmente, aí eu venho com uma outra premissa da PNL, que é o seu estado interno que demanda o seu resultado externo ou qualquer resultado na sua vida. A forma como você começa uma coisa na sua vida é o que vai determinar todo o resultado daquilo que você começou. Então, por exemplo, se você começa algo, começa a liderar, começa uma conversa, vai para o seu trabalho, na mentalidade que já vai dar errado, todas as suas atitudes serão em prol de confirmar isso. Isso é um processo real da mente. Então, a forma com que você faz, a estratégia com que você inicia um processo é que vai demandar o resultado daquele procedimento. Então, tome consciência de que dentro de você esteja bem acolhido, aberto para aprender, para gerar um movimento de um resultado efetivo, e a sua liderança também será mais efetiva. É igual aquele líder, pô, vou lá para a empresa, vai dar merda por causa daquilo. Vai dar merda, porque até você vai gerar merda. Né? Você já começou nessa situação. Inteligência emocional, vamos dizer assim, porque você para baixo. Né? Então, esse é o movimento. A forma com que você começa gera um movimento de resultado. E aí? Ué, vamos. Mais uma? Mais uma, a sua. Agora a última sua aí. O que você deixa aí para um líder de sucesso? Eu deixo para o líder de sucesso, além de faça PNL, é que todos os dias é um dia possível para você poder fazer a diferença na vida de pessoas que estão confiando em você como uma referência para elas. O Jean-Paul Sartre tem uma frase que traz muito essa questão da liderança, que é: mais importante do que a vida fez de você é o que você vai fazer a partir de agora com o que a vida fez de você. Então ela até conversa com essa da Virginia Satir, da vida como ela é e tudo, né? Total. E traz exatamente essa questão de honre o passado, respeite a sua história, o aprendizado de determinadas situações é, né, um passo fundamental da vida, mas o que vai fazer diferença é o que você vai fazer com isso, como você vai utilizar isso. E dentro da PNL, né, eu citei essa frase para trazer o contexto do ressignificar. Né? A questão do significado para a mente inconsciente é muito importante. Então, quando você trabalha dentro, né, e a PNL contribui muito para essa questão do ressignificar, tanto que, se aplicada na área clínica, resolve traumas de pessoas que talvez têm anos e anos que estão afundadas, né? E com uma terapia breve, né, Bruno? Às vezes, um gatilho, né? Como um clique mesmo, aquilo se resolve, não é uma coisa fora do normal, não. É porque existe estratégia mesmo,
né, trabalhada na estrutura. Então, eu acredito muito que quando você muda o significado para aquilo que você está fazendo, numa liderança, numa gestão pessoal, você realmente começa a fazer ou tem mais poder para poder fazer o que precisa ser feito. O significado é muito forte, né? Como aquela analogia do pote de sal, né? Você já viu? Ah, já há muito tempo, há muito Um tempo. rótulo, né? Então, você tem um pote, por exemplo, de sal ou de açúcar, imagine aí cada um de vocês, um pote, um vidro grande, transparente, cheio de sal ou de açúcar, e aí você arranca o rótulo do sal de açúcar e escreve, você mesmo escreve veneno e coloca no armário. A chance de você colocar aquilo, sabendo que você sabe que é açúcar ou sal, mas colocar no seu alimento, eu não vou falar que ela zero, mas ela É diminui mínima, drasticamente, é mínima. porque você mudou o significado daquilo e a sua mente inconsciente, ela não sabe, ela não consegue processar isso. Então, da mesma forma que ela não processa, né, o não, e as emoções nascem disso, vou só complementar uma coisa, que as emoções elas nascem de duas formas. Ou elas nascem de um impacto, né, visual, auditivo, sinestésico real, que aconteceu mesmo, ou de algo que você imaginou. E como ela não sabe o que é real, o que é imaginário, a Aham. força do imaginário ela tende a ser muito mais forte. Então, olha que legal isso. Se o significado que você coloca tem o poder de mudar a sua atitude, que tal começar a utilizar isso para as realizações que você deseja com a sua família, com a sua equipe, porque elas vão da mesma forma que estimularam você não colocar o sal ou açúcar porque está escrito veneno, a te dar poder para você fazer o que precisa para Boa. realizar o que você deseja. É exatamente isso. Entendo que se você quer criar um resultado, depende da forma que você quer olhar para isso também. Né? Então, o pessoal está lembrando aí do 1% ao dia. Acho incrível todo esse movimento, porque não é 1% ao dia, porque se você for nos juros compostos, então no final do ano vai ser uma maravilha, né? Então, faça um pouquinho, faça pelo menos aquilo que você consegue fazer hoje com a sua liderança, vai com certeza fazer diferença. Aplique esse 1% ao dia, que tenho certeza, né? O Bruno traz toda essa filosofia e eu acho incrível. Bruno, a gente já está encerrando, já apareceu o contador aqui para mim. Cara, nossa, para mim eu quase que falo, vamos emendar mais uma, né? Estou Mas aqui sempre à disposição. não, eu também estou Jota, valeu, um grande abraço aí para a família e deixar uma palavrinha aí para você se despedir do pessoal também. Um beijo no coração e que possamos ser melhores seres humanos, no mínimo 1% ao dia. É isso, se valeu a pena para vocês aí, gente, ó, compartilha, manda uma chuva de coração, porque todo mundo já sabe que eu amo coração, né? Manda uma chuva aí, compartilha, faz um print, bota lá a frase que fez sentido para vocês. Bruno, gratidão, saudade de você. Vamos dar um jeito de encontrar aí qualquer dia desse também, tá? Beijão aí para a família. Valeu, galera, um abraço. Um abraço.